estamos pedindo, mas aqui precisamos. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem entende que hoje nós estamos vivendo um novo tempo na Cristo é o tema. Esse novo tempo não é só um novo tempo na igreja, é um novo tempo nas nossas vidas. Mas antes da gente começar a ministração, o nosso irmão vai nos conduzir um louvor. Gostaria que você repetisse comigo: a culpa é minha. Não, repete com força: a culpa é minha. Teve gente que acho que não gostou não, né? Vamos de novo: a culpa é minha. Glória a Deus. Vamos adorar essa oração através da voz do nosso irmão Patrick. Esse é o meu respirar. Aleluia, Jesus. Esse é o meu respirar. Adora o Senhor. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, Jesus. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Eu nada sou sem ti, Senhor Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Declara esta noite. Nada sou sem ti. Mais uma vez.
tema dessa noite é a santificação nos reposiciona. Nós vamos ler o capítulo 20 do livro de Números, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: No primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecidos quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor. Porque conduzistes a Assembleia do Senhor a este deserto, para que morremos nós e nossos animais? Porque fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais e nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória do Senhor. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado, reúne toda a comunidade, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sob os olhos deles, dize a esse rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Glória a Deus pela sua palavra. Amados, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque vou tentar explicar no detalhe tudo aquilo que aconteceu nessa passagem que a gente leu. E aí a gente vai conversando sobre ela para que o Senhor possa falar ao teu coração da mesma forma que Ele tratou poderosamente comigo. Esse texto, o Senhor tratou comigo mensagens e palavras que tocaram e mexeram no meu fundo, no meu interior. E eu tenho certeza que a partir desse momento que eu comecei a ler e estudar isso mais profundamente, o meu interior e a minha vida começou a mudar e algo diferente começou a jorrar dentro de mim. Então vamos entender o que aconteceu nessa passagem para que a gente possa acompanhar. Primeiro a gente tem o povo no deserto. E nesse momento dessa passagem faziam-se 40 anos. 40 anos. Era o período da Páscoa. E exatamente no mês aonde o povo foi retirado da escravidão do Egito.
ocorre a morte de Miriam, irmã de Arão e de Moisés. Eles estão em uma área do deserto, onde era chamado deserto de Zim. Esse deserto, o nome Zim significava aprovação e dependência divina. Eles estavam ao sul de Canaã. Canaã é a terra prometida. No mesmo lugar aonde também saíram os espias que foram espiar a terra tempos atrás. Eles não sabiam, mas eles estavam às portas de entrar na terra prometida. E eles continuavam ali, da mesma forma com que entraram no deserto. Continuaram com a mesma rebeldia, e novamente esse comportamento ele vem à tona. Só abrir um parênteses aqui, às vezes a gente acha que rebeldia é só a gente se rebelar contra alguém, ou se rebelar contra uma liderança. Rebeldia também é não fazer. Rebeldia também é fazer pela metade. Rebeldia também é fazer de qualquer maneira. Rebeldia também é receber um direcionamento e às vezes não dar a atenção necessária que esse direcionamento tem. O povo vem a Moisés e Arão e reclamam novamente com intensidade sobre a falta de água e a terra onde eles estão. E aí a gente vai entender um pouco como cada um dos grupos estava. O povo, ele era um povo rebelde, era um povo que várias vezes durante a passagem pelo deserto, eles reclamaram contra o Senhor, fizeram N situações diferentes contra Deus, reclamando da liderança de Moisés e de Arão. E aqui novamente eles fazem isso. Eles viveram 40 anos no deserto. Com toda certeza eles passaram momentos em que eles passaram sede, mas o Senhor supriu. Durante 40 anos o Senhor não deixou faltar comida, não deixou faltar bebida, não deixou de faltar proteção. Mas naquele momento em que eles se sentiram um pouco fragilizados, novamente, eles esqueceram do que eles viveram e voltaram a reclamar da liderança de Moisés e Arão e voltaram a reclamar do Senhor. E como é que estava Moisés naquele momento? A gente pode falar que Moisés também estava de luto, porque ele tinha acabado de perder a sua irmã. Pensa como é que de repente estava Moisés. Eu estou há 40 anos no deserto, liderando esse povo, o povinho chato, que só reclama, reclama e reclama. Moisés também naturalmente deveria estar um pouco já cansado de tudo aquilo ali, porque já não era a primeira vez que o povo contendia contra ele por causa daquela situação, e eles estavam ali por culpa deles. Eles não estavam ali porque o Senhor colocou eles ali, mas eles estavam ali pela sua própria rebeldia. Então Moisés estava de luto e cansado de tanto ouvir aquele povo reclamar, um povo incrédulo. Mas mesmo assim Moisés vai até o Senhor. Moisés e Arão se prostram diante da tenda e a glória do Senhor vem e fala com eles novamente. E aí o Senhor novamente mostra para Moisés que ele era separado e escolhido. E o Senhor novamente vai lá e dá uma direção. O povo está reclamando, mas tudo bem, Moisés, eu vou te dar uma direção. E essa direção, ela poderia ter feito toda a diferença na vida daquele povo.
eles recebem uma direção bem clara do Senhor. Toma a vara, reúne o povo e fala à rocha. Mas essa não era a primeira vez que Moisés tinha passado por uma situação como essa. Lá em Êxodo 17, uma situação muito parecida se acontece. Só que o Senhor naquele momento fala para Moisés: vai lá e toca a rocha. E quando Moisés fez isso, saiu a água potável para o povo saciar a sua sede. Aí Moisés vai lá, ele recebe uma direção do Senhor, só que como a palavra do Senhor diz, ele vai lá e faz totalmente ao contrário. Moisés, em vez de reunir o povo e falar à rocha, Moisés reúne o povo, fala ao povo e fere a rocha. Amados, existem atitudes, práticas, comportamentos e até pensamentos que não fazem mais parte da nossa vida. Moisés também, por já ter vivido situação parecida lá no passado, achou que simplesmente ele fazendo igual, ele estaria fazendo a vontade do Senhor e atendendo aos desejos daquele povo. E na nossa vida é a mesma coisa. Hoje nós, da Cristo é o tema, nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo de santificação, um tempo de aproximação do Senhor, um tempo de mergulhar mais profundo e de conhecer mais a Deus e de nos relacionarmos mais intimamente ao Senhor. Situações novas, experiências novas vocês vão viver, mas isso depende de você largar para o passado práticas ou experiências que não fazem parte mais desse tempo, para que você possa viver o novo, viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Amém, amados? Aleluia. Eu coloquei como ponto 1 a seguinte frase: a santificação nos reposiciona para não ouvirmos as nossas vontades e não vivermos através das nossas emoções. Vamos pensar novamente. Como é que Moisés estava? Aí a gente repete: Moisés estava de luto. Moisés estava também 40 anos num deserto. E Moisés olhava para trás e via lá mais ou menos quase 3 milhões de pessoas sobre a sua responsabilidade, e aquele povo que já tinha vivido milagres e milagres e milagres do Senhor, reclamando do Senhor. Amados, naturalmente a gente pode pensar, qualquer um ficaria também cansado, extasiado com uma situação como essa. Mas a gente pode imaginar que Moisés, ele estava também fragilizado emocionalmente, porque essa carga emocional de liderar esse povo por toda essa situação por causa de 40 anos, isso também tirou de Moisés essa atenção e essa direção, e ele não fez aquilo que o Senhor falou. Moisés, o Senhor falou: vai lá, fala ao povo, separa o povo e fala a rocha. Moisés vai lá e separa o povo. Ele não só fala, mas também ataca ao povo, gritando, chamando de rebeldes, e vira para a rocha e fere a rocha 2 vezes. Aquela carga emocional, ela tira toda
a direção de Moisés, e ele, ao ponto dele agredir ao povo e não ter a atenção e a visão necessária daquilo que o Senhor queria para aquele momento. E conosco, amados, também não é diferente. Quantas são as vezes que a gente é envolvido por emoção, envolvido pelos problemas, a gente acaba assumindo a rédea, assumindo a atitude, a posição da nossa vida. A gente às vezes pega e fala assim: Deus, fica aí no cantinho só um momentinho que eu vou resolver. A gente esquece quem nós somos, que nós somos filhos e dependentes do Senhor para tomarmos as atitudes e as decisões da nossa própria vida. E o Senhor nos escolheu e nos separou também para poder direcionar. Amados, o Senhor quer controlar a nossa vida. Se você não quer, aí a vontade é sua. Ele te dá essa direção. Eu quero que Ele controle a minha vida. A decisão é toda sua. Às vezes assumimos o controle total da situação e por nossa conta tomamos atitudes erradas. E geralmente com consequências ruins. Ou até situações que às vezes dão certo. Moisés tomou uma atitude ruim, só que a consequência deu certo. Funcionou. Mas o que funcionou não era a vontade do Senhor. Não era daquela forma que o Senhor queria se apresentar para aquele povo naquele momento. Que nem eu falei no início, era o momento deles estarem às portas de entrar em Canaã. E o Senhor queria uma nova realidade, um novo momento, um novo tempo para aquele povo. Para que eles pudessem começar a olhar o Senhor de forma diferente. Porque eles viram lá atrás situações da manifestação do poder de Deus. Quando a gente fala sobre Moisés tocar a rocha, tocar, bater, era também uma forma de agressão. Mas o Senhor queria mudar. E aí a gente vai entender o que o Senhor queria também para esse povo. Amado, então, geralmente a gente toma atitudes erradas e geralmente trazemos consequências para as nossas vidas. E aí novamente aquela primeira frase: a culpa é de quem? A culpa é minha. Repete de novo: a culpa é minha. Deus quer ser o Senhor das nossas vidas, nos direcionar, mas somos nós que autorizamos a Ele. Olha que grandioso, amados. Nós temos o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, aquele que pode todas as coisas. Esse Deus, Ele mora hoje dentro de você. Esse Deus é o Deus que você crê e você serve. E é a Ele que nós devemos dar honra, glória, louvor. E é a Ele que nós devemos obedecer. E para Ele entregar a direção da nossa vida, como eu falei ontem no PG, pegar lá o timão do nosso barco e dar na mão dele e falar assim: dirige a minha vida, Senhor. Controla a minha vida, Senhor. Quem vocês acham que vai dar mais certo? Eu dirigindo a minha vida ou o Senhor dirigindo? E é isso que Ele quer. E essa noite Ele quer chamar a tua atenção para isso, para que você possa pegar e falar assim para Ele: Senhor, a direção da minha vida eu coloco 100% nas suas mãos, para que o meu amanhã não seja conforme eu quero,
mas seja conforme a sua vontade e aquilo que o Senhor tem de direção e propósito para a minha vida. Amém, pessoal? Aleluia. Coloca aqui no telão para mim Salmos 32, versículo 8, por favor. Salmos 32, versículo 8. Diz assim, diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Coloca para mim Isaías 48, 17, por favor. Assim declara o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia. É isso que o Senhor quer hoje das nossas vidas. Ele quer conduzir, Ele quer te guiar, Ele quer fazer tudo aquilo que seja da vontade dEle, porque Ele já preparou o teu amanhã. Então Ele quer que você trilhe esse caminho, que você siga esse propósito. Voltando para o texto, Moisés vai lá e, ao invés de falar a rocha, ele a fere por 2 vezes. Aquela rocha, ela é uma tipificação de Cristo. Por isso que lá na primeira parte, são 2 situações diferentes. Lá em Êxodo, quando fala, Moisés vai lá e toca e fere a rocha. E ao ferir a rocha, em essência, se declarava como se fosse o sacrifício de Cristo. E quando ele toca a rocha 2 vezes, praticamente ele quis dizer que o sacrifício de Cristo precisava ser feito novamente, e a primeira vez não foi em vão. E diz assim, ao ferir a rocha novamente, em essência, ele declarava que o primeiro sacrifício de Cristo foi em vão, foi insuficiente e teria que ser repetido. A primeira ferida na rocha, ela simbolizava a morte e o sacrifício do Senhor. A segunda vez, o falar a rocha, ele simbolizava a vida. Deus estava querendo mostrar um novo tempo para aquele povo, mostrar o seu amor em lugar da ira. Por isso Deus falou: por não credes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Moisés era o líder escolhido para guiar aquele povo. Moisés era o homem que Deus falava face a face com ele. Mas mesmo assim, Moisés, com todo o peso daquela situação, ele acabou sendo envolvido com aquilo e viveu durante 40 anos, mas naquele momento, todo aquele ciclo de rebelião que acontecia, ele, querendo ou não, acabou afetando a liderança. E Moisés sentiu aquilo. E conosco também não é diferente. Nós somos líderes na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, e líderes de nós mesmos. E às vezes acontecem rebeliões, e às vezes nós nos envolvemos dentro dessas rebeliões. E dependendo de onde nós se encontramos, em quase todas as situações, outras pessoas acabam também sofrendo com essa rebeldia da nossa parte. Quando não sofre ninguém, sofre nós mesmos. E até quando nós iremos ferir a rocha?
Até quando deixaremos de ouvir e obedecer a Deus? Como Moisés, quantas são as vezes que irados ou aborrecidos conosco, ou com outras pessoas, ou com situações, deixamos de obedecer a Deus, deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de seguir aquilo que Ele direcionou, e acabamos saindo dessa direção e também às vezes do seu propósito. E aí novamente eu repito, a culpa é minha. Ponto 2, para a gente já ir finalizando. A santificação nos reposiciona para viver a totalidade das promessas de Deus. A santificação nos reposiciona para viver a totalidade das promessas de Deus na terra. Deus nos chamou para falar com a rocha e beber da água que flui dessa rocha. Nós cantamos sobre isso, nós adoramos sobre isso. E João 4,14, Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede. Isso é para você, meu amado. Da água que Jesus lhe dá, é para nunca mais você ter sede. E essa água que você bebe, o restante do texto diz que não é só para você. O restante do texto diz: mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor quer essa noite que você fale a rocha, fale com Ele, fale com Cristo, falar com Jesus, para que Ele possa derramar sobre a tua vida a água da vida, derramar sobre você, e você não só se alimentar, matar sua sede, mas também essa água penetrando em você, na sua vida, logo vai fazer de você uma fonte. Fazendo de você uma fonte, as pessoas que vão estar ao seu lado, elas também vão beber dessa fonte, vão se alimentar dessa fonte. Aleluia. Entenda que você precisa fazer a sua parte. Buscar estar o tempo todo aos pés do Senhor, seguir caminhando, mergulhando cada vez mais profundo, se aproximando do Pai. Esse momento e esse tempo de santificação não é só para o tempo que nós estamos dentro da igreja, mas é o momento que nós vamos separar da nossa vida para o Senhor. Para um pouco e olha tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Olha o tempo que você já viveu. E Ele quer que tudo isso seja só momentos de você lembrar como testemunhos. Mas hoje, e a partir de hoje, Ele quer te trazer para momentos de uma nova realidade, de novas experiências, para que você possa cada vez mais crescer no Senhor e aprender e mergulhar mais profundo, ter experiências novas. O Senhor o tempo todo vai falando para a gente poder deixar as velhas práticas e renovar a nossa mente e entender que Ele está te trazendo para uma nova realidade, para uma igreja santa, para uma igreja que tenha buscado o Senhor e tem o Senhor como prioridade nas suas vidas. Você hoje, amado, tem 24 horas do seu dia, e o quanto desse dia você tem entregue ao Senhor? Tem tanta gente que queria estar no nosso lugar. Tem tanta gente que não sabe nada sobre o que nós vivemos, mas que se soubesse, entregaria 24 horas do seu tempo para poder estar aqui. E a gente está preocupado com tanta coisa natural. A gente às vezes está preocupado com tanta coisa natural e não consegue
ouvir e enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha o tamanho do privilégio que eu e você nós temos, amado. O privilégio de podermos estar na presença do Senhor ter separado e escolhido as nossas vidas e estarmos aqui. E hoje podermos adorar a Ele, adorar esse Deus grandioso, amoroso, que nos amou de uma forma incondicional. A santificação nos reposiciona para viver o novo de Deus. Nova direção, um novo mover, uma nova realidade. Não é mais um sonho, amado, mas é uma nova realidade de vida. O Senhor hoje nos incomoda para que a gente possa realmente se posicionar aonde Ele quer. Ou melhor, se reposicionar. Porque muitos que estão aqui já tomaram essa atitude de se posicionar para Cristo. Mas passaram situações, problemas, situações de vida, e de repente você cansou, se esfriou, ou não sabe nem como é que você está pensando ou quer o seu amanhã. Mas o Senhor hoje quer que você se reposicione. Deixa eu dar só um testemunho rápido, alguns já conhecem, mas eu tenho 48 anos, sou novinho assim, mas já faço 50. Passa rápido, mano, passa rápido. Mas às vezes 11 horas, 11h30, está o pastor Cássio passando de carro, gritando assim: eita, queria ter essa disposição. Brinco com ele, porque esse é o horário que eu saio para poder correr, fazer um exercíciozinho em volta do condomínio. 11 horas, 11h30, meia-noite. E 9 anos atrás, a minha vida e a vida da minha família mudou radicalmente. Nós estávamos no Rio de Janeiro, vivemos a nossa vida toda no Rio de Janeiro, e aconteceu algumas situações dentro da empresa que eu trabalhava, que ela realmente decidiu fechar as lojas lá no Rio, e eu recebi um convite para trabalhar em Pernambuco. Amados, quando a gente olhava para o estado de Pernambuco, sabe quantas pessoas a gente conhecia aqui? Uma amiga da minha esposa. E aí, numa conversa de 5 minutos, sentou eu, Gabriel e Giovana. Gabriel com 16 anos na época, Giovana com 9. Eu virei para minha esposa e falei assim: e aí, o que nós fazemos? Aí ela falou: aonde tu tirar o teu pé, eu coloco o meu. Eu olhei para o Gabriel e falei: e aí, Gabriel? Um adolescente de 16 anos, com todos seus amigos e a sua amizade no Rio, ele virou: pai, vamos sem problema. Quando chegou para Giovana com 9 anos, uma menina, uma criança, a única coisa que ela falou assim: e minhas primas? Porque acho que foi assim, né? Ela nasceu, já agarrou com as primas. Então 9 anos agarrada, andando para cima e para baixo para viver a mesma coisa. Mas mesmo assim veio. Minha vida naquela época, eu já tinha voltado para Jesus, vamos dizer assim, porque eu me afastei dentro da igreja, mas naquele momento eu já tinha voltado para Jesus, e vimos para cá. Aí vocês falam assim: mas você conhecia uma amiga da amiga? Quantas vezes a gente foi visitar essa amiga da amiga?
nenhuma. A Eurídice falou algumas vezes com ela pelo zap. Então, o que eu queria deixar para vocês, amados? Nós tomamos uma decisão e temos a certeza absoluta hoje que essa decisão foi um propósito de Deus. A nossa vinda para cá, para Pernambuco, foi um novo tempo nas nossas vidas. Se passaram 9 anos e o Senhor veio conduzindo a nossa vida e veio tratando, fazendo com que situações melhorassem. E hoje eu posso declarar para vocês que todas as áreas da minha vida estão, mas muito, muito melhores do que estavam antes. Mas precisou de eu tomar uma decisão, nós tomarmos uma decisão. E o Senhor, Ele foi conectando as nossas vidas a pessoas. E nós chegamos aqui sem ter um conhecido, um familiar. E hoje eu não consigo nem contar quantos irmãos eu tenho. Hoje eu não consigo contar o quantas pessoas hoje são que nos amam, em que se eu precisar eu falar assim, ó, preciso de ajuda. Eu tenho certeza que vários vão chegar rápidos na porta da minha casa, onde é que eu estiver, onde é que minha família estiver. Mas isso foi através de uma decisão. Isso foi através de algo que o Senhor colocou no nosso coração e nós fomos. E vivemos hoje um novo tempo. Vivemos hoje uma nova realidade. E esse novo tempo vai acontecendo situações que hoje é um novo tempo, amanhã é outro novo tempo. Nós nesse período passamos situações dos nossos filhos não se chatearem no antigo ministério que a gente fazia parte. Eu já falei aqui, eu não costumo deixar de falar, não adianta. Mas o Senhor colocou, eu brinco com eles que eu falo que são 2 improváveis no caminho dos meus filhos. E esses 2 improváveis foi o elo de ligação para que hoje, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa vida como família, eu posso declarar que a gente vive o melhor momento. O Senhor colocou Isabela e Jorge no caminho dos meus filhos. Gabriel voltou para Jesus, estava praticamente afastado. Giovana começou a caminhar, e hoje é uma mulher de Deus, adorando, servindo ao Senhor. Amados, todos nós, os pastores, aqueles que sobem aqui em cima para pregar, testemunham das suas vidas. Não é simplesmente para falar assim, aconteceu comigo, mas é para mostrar para vocês, a nossa vida não foi fácil. Não acha que chegar aqui foi tranquilo. Vocês começarem a descobrir parte daquilo que a gente viveu. Vocês vão falar assim, cara, passaram por muita coisa. Mas hoje, nós mostramos que vivemos um novo tempo, vivemos uma nova realidade, continuamos, perseveramos, acreditamos, e o Senhor nos colocou no lugar, no caminho, não no lugar, mas no caminho, do caminho que Ele quer para as nossas vidas. O lugar nós ainda vamos chegar, mas no caminho nós estamos trilhando esse caminho. E para a sua vida Ele quer a mesma coisa. Ele não quer que você continue nesse mesmo lugar, sozinho, e cada vez mais enterrando a sua cabeça num buraco, se afastando de todo mundo. Pelo contrário, Ele quer que você venha para perto, se aproxime, chegue para junto, para que a gente possa caminhar e viver juntos como igreja, glorificar o Senhor, adorar o Senhor junto. O nível de experiência espiritual que você viveu até aqui não pode ser o mesmo que você vai viver amanhã.
Você pode ter certeza que o seu amanhã vai ser muito, muito melhor. Mas depende de você. Depende da sua entrega. Depende da sua busca. Depende da sua santificação. Da sua separação para o Senhor. O falar a rocha era uma nova experiência com Deus. Fique ligado, acorde. Deus quer falar contigo o tempo todo. E de várias maneiras diferentes. Seja sensível e esteja sensível o tempo todo, para que você ouça a voz do Espírito. Para a gente finalizar, entende o que o Senhor queria para aquele povo? Aquele povo estava às portas de Canaã. Canaã era uma nova realidade para a vida deles. O Senhor falou que Canaã era a terra que mana leite e mel. E para essa nova realidade, o Senhor já queria às portas de Canaã, na saída do deserto, que eles já tivessem uma nova experiência com o Senhor. Por isso ele falou para Moisés: chama o povo e fala a rocha. Era para que aquele povo experimentasse essa nova realidade, para que eles tivessem essa nova experiência, para que quando eles fossem para Canaã, eles iriam entender e a mentalidade deles seria totalmente diferente. E eles não mais lembrariam de todo aquele passado obscuro, aquele passado de sofrimento que eles passaram no deserto, mas eles iriam olhar e falar: essa é a nova realidade que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje, amados, santificação é o processo de separação do pecado e consagração a Deus, para tornar você mais semelhante ao Senhor. Essa é hoje a oportunidade que o Senhor também te dá, para você voltar a essa realidade e buscar essa nova vida no Senhor. Amém, amado?